Pessoal, estamos de volta aqui, Papo de Impacto, hoje com o nosso querido convidado Jorge Possato, CEO da Veiling em Olambra. E a gente bateu um papo muito bacana aqui no primeiro bloco e a gente tem muita conversa aqui, pouco tempo às vezes até para explorar. Então, Jorge, já fica o convite para uma próxima oportunidade aqui. Mas eu vou agora começar a conversar contigo para a gente puxar um pouco aqui para o pessoal, para eles terem noção dessa dimensão. Porque quando você fala de Olambra, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, nós, claro, aqui conhecemos a nossa realidade, mas quem vem de fora, quem está lá em São Paulo, quem está numa capital, às vezes em Campinas mesmo, às vezes não tem noção e pensa assim, olha, cidade pequena, né? Olambra hoje deve ter em torno do quê? De 15 mil habitantes, 15 mil habitantes, né? A Jaguariúna tem 60 mil, pô, mas é pouca gente, né? Será que tem a situação, e a gente tem várias indústrias aqui, né, nessa nossa faixa aqui, que é a rodovia Adhemar de Barros, né, inclusive a própria Ambev, a Motorola, a Sky Brasil, enfim, várias e várias empresas de grandioso porte e até com a sede aqui. Mas eu queria que você falasse especificamente do Veiling, da cooperativa, né? Você explicou que é uma questão de leilão. É Sim. Uma técnica trazida da Holanda, que se mantém viva até hoje, só mudou a tecnologia. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal, porque lá é muito, não é pouco não, viu gente? É gigantesco, é gigantesco. Onde está instalada a cooperativa hoje é algo que você não acredita. Por isso que eu falei, pega o Google Earth, entra lá para dar uma olhadinha, vocês vão ver a grandiosidade, né, dessas instalações que nós temos lá e está crescendo sempre, né, Jorge? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona esse sistema, né? Os produtores se juntam, eles plantam, eles colhem, eles levam para lá como é que é feito, chega lá dentro tem um armazenamento, como é que funciona essa logística toda aí para que saia desse produtor, chegue lá e vá para o mercado? Perfeito. O Centro Veiling em Olambra hoje conta com 182 mil metros de área construída. Nossa, esse é o tamanho atual do espaço, o centro de distribuição da cooperativa. Só para o pessoal ter noção. São 18 hectares. 18 hectares. A Fage 2, gente, inteirinha aqui, que é o nosso maior campus, tem 144 mil metros quadrados de área total. Não é construída não, é total. E lá você tem? 180 mil metros de área construída. Olha, gente, é grande, eu falei para vocês. A cooperativa tem 800 mil metros de terreno, né, e 182 mil metros de área construída. Então a gente escolheu um local para que realmente pudéssemos expandir no futuro esse centro logístico. O último prédio que nós inauguramos, só para vocês terem uma ideia, foi agora, dia 4 de abril, teve 15 mil metros quadrados, 1,5 hectare de área ampliada para atender todas as operações logísticas. Então, dentro desse complexo todo, Flávio, é bem interessante. Nós criamos ali dentro um centro empresarial, na verdade. Mais da metade dessa área são empresas, clientes que o Veiling fornece uma infraestrutura logística, escritórios, câmaras frias, área climatizada, docas exclusivas. Então, os clientes, eles alugam um espaço dentro da cooperativa para realizar todas essas operações logísticas. Então, mais da metade desses espaços da cooperativa são locados para os clientes, obviamente, só para a operação de flores e plantas. Exatamente, não existe outra atividade. É atividade comercial, administrativo, logística para flores e plantas. Pois bem, por que desse tamanho todo? Todos os produtores da cooperativa, aproximadamente 460 produtores cooperados, todos os produtores da cooperativa, de alguma forma, têm que produzir flores e plantas para estar vinculado ao sistema Veiling. Tá. Né? Então, se olharmos hoje e toda essa complexidade de produção, existem 3 grandes categorias de produtos que esses 465 produtores produzem. Ou eles produzem flores de corte, que são os produtos usados para decoração, eventos, festas, casamentos. Ou são as flores em vaso, que é usado mais para interior, que é o produto envasado, ou para interior ou exterior, florido, ou as plantas ornamentais. Algumas pessoas chamam de plantas verdes, né, que não tem flores, aquelas ou para jardim
ou para o ambiente interno. Então, nós temos as categorias são essas. Então, os produtores escolhem o que ele quer produzir. A cooperativa ela tem um trabalho comercial, marketing de orientação, mas a autonomia ela é 100% do produtor. Que bacana. Né? A gente orienta, dá todo o suporte, informações e tudo mais, mas quem desenvolve, quem busca tecnologia de produção, sempre é o produtor. E a gente tem uma regra de ouro que a gente chama lá, que o nosso cooperado, por ele ser dono da cooperativa, porque cooperativa é isso, né? Quem são os donos? Diferente de uma empresa normal, os donos de uma cooperativa são os cooperados. Então, eles são donos e, ao mesmo tempo, tudo que eles produzem, eles precisam entregar 100% na cooperativa. Eles não podem vender fora do sistema. Entendi. É a regra de ouro. Por que a gente fala regra de ouro? Com essa informação do planejamento de produção dos produtores, a cooperativa consegue se organizar em todos os aspectos. Comercialmente falando, de negócios, de infraestrutura, de sistema, de desenvolvimento, de tudo que é investimento que a cooperativa faz, sempre é pensando no quê? No produtor, no seu volume, esse volume que vai para o mercado. Por isso que o produtor da cooperativa, ele entende isso. O cooperativismo nessas horas prevalece muito. Os produtores podem até ser concorrentes em alguns produtos, e tem muitos. Por exemplo, nós temos lá produtores de orquídeas, sei lá, 10 produtores. Eles concorrem no mercado. Só que na hora que fala de cooperativa, de regras e de funcionamento, todo mundo são unidos. Entendi. Eles pagam as mesmas taxas, eles se unem a nível de sistema. As assembleias dão o direito a voto igual para o produtor pequeno, médio, grande. Então, o modelo cooperativista de oportunidades é igual para todo mundo, produtor pequeno. Isso que eu ia perguntar, o produtor que está lá, ele tem uma necessidade mínima de produção, qualquer produtor pode se eventualmente ligar à cooperativa, como é que funciona? O produtor, para ele ser admitido na cooperativa, ele tem que, no mínimo, passar por algumas regras da cooperativa, né? Uma delas é ter o produto com a qualidade que a gente exige. Vocês têm um nível mínimo de qualidade. A gente não abre mão disso. Segundo, ele tem que... a empresa dele tem que ser produtora de flores e plantas, tem que ter qualidade, ele tem que entender que, estatutariamente, tudo que ele for produzir vai ter que ser entregue na cooperativa, né? Então, essas são as regras principais para que um produtor se filie, se associe à cooperativa. A partir do momento que ele está como cooperado, ele usufrui de 100% das infraestruturas da cooperativa. Serviço logístico, serviços comerciais, a cooperativa tem uma plataforma comercial onde ele consegue ofertar e o cliente comprar direto por essa plataforma. É um modelo e-commerce que a gente já tem há alguns anos, e nos últimos anos ele profissionalizou muito mais e está usando muito mais essas ferramentas. Ou seja, ele está lá no sítio dele, não importa se ele está em Olambra, se ele está em Munhoz, ou se ele está em Atibaia, ou até no Ceará, porque nós temos produtores até no Ceará. Verdade, você falou. Pela plataforma, ele consegue acessar a carteira de clientes que está cadastrado na cooperativa, que são mais de 1.100. Geral. A base da cooperativa é 460 cooperados e 1.100 empresas cadastradas, onde ele acessa diretamente todas as empresas, bota as ofertas. Que são os potenciais compradores. Todos que estão na nossa base. Ele pode ofertar para uma parte, ele pode ofertar para alguns. Então não existe só o leilão. Claro que o leilão é uma grande ferramenta, mas se ele quiser fazer as ofertas e fazer contratos direto com esses clientes, ele pode. Ele pode. Então, as ferramentas comerciais foram desenvolvidas aí nos últimos anos para dar autonomia. A gente gosta de dizer o seguinte: produtor, você é dono do seu negócio, o produto é seu. Entendi. Então, você tem autonomia. Como é que é bancado toda essa estrutura? Porque assim, você acabou de falar, dia 4 a gente inaugurou um prédio aí de 15 mil metros, né? Uma obra grandiosa, e a gente sabe que isso tem um custo grande. Por mais que você tenha uma administração enxuta, rígida, tem um custo alto. Como é que funciona? Como é que se custeia toda essa área gigantesca, 180 mil metros de construção? Existe um modelo de taxas cobradas do produtor. Por exemplo, para custear todas essas operações administrativas, logísticas, existe uma taxa cobrada de tudo que é vendido, um X%
fica com a cooperativa e a maior parte, obviamente, vai para o produtor. Então essa é a taxa administrativa que a gente chama, que é usado para todas as despesas operacionais. E existe uma taxa de investimento. Então, também é um percentual de toda a venda dele que a cooperativa segura para investir em todos seja em prédio, seja em tecnologia, seja para funcionar esse prédio, tudo. Não, o funcionário, ele vem daquela taxa administrativa. Administrativa, tá. Mas o investimento tudo que envolve investimentos em geral vem dessa outra taxa. Então, outra parte de custos. Outra parte de custos, exatamente. Uma é parte de custos, despesas, e outra parte de investimento. Legal. Lembrando que essa taxa de investimento que ele paga hoje, essa taxa volta para o produtor em 10 anos. Ou seja, é meio que a cooperativa pega emprestado do próprio dono, que é o cooperado, e devolve para ele depois de 10 anos. E nesses 10 anos a gente viabilizou o uso desse investimento e por isso que a gente consegue devolver para o cooperado. Existe outra forma também, anos anteriores, quando a gente precisou aportar investimentos mais pesados, a gente vai para banco, obviamente, e depois devolve, mas o mais comum é o próprio produtor fazer o aporte desses investimentos. Que legal. Jorge, eu fiquei muito impressionado com esses dados que você passou e esse formato, né? O cooperativismo aqui no Brasil, ele agora começa a ganhar força, principalmente com instituições financeiras que passam a utilizar essa sistemática de uma forma mais efetiva, mas a gente percebe que a ideia em si do cooperativismo, que você disse muito bem, veio muito forte da Europa, principalmente com essa situação vinda aí da Holanda. E eu penso hoje que seja realmente muito vantajoso quando você, claro, tem uma administração séria, correta. Vocês têm conselhos ali, fiscal, vocês têm... Como é que funciona isso aí? Aí entra a governança da cooperativa. A Assembleia sempre é soberana. Nós somos obrigados, né, pela própria lei cooperativista estatutária, a realizar 2 assembleias anuais. Uma ocorre no final do ano para aprovar o plano do ano seguinte. Então nós levamos todo o plano orçamentário, investimentos, e é o produtor cooperado que aprova ou não esse plano. Plano de visão de longo prazo, plano estratégico, mudanças estatutárias, tudo isso é levado em assembleia. E em março, até março, nós também realizamos uma outra assembleia, que é chamada AGO, Assembleia Geral Ordinária, que é para aprovar o ano anterior. As contas anteriores. É mais ou menos assim, você aprova o que você quer fazer e depois você aprova que foi feito. Uma prestação de contas. Legal. E tudo é assembleia. Então essas 2 são obrigatórias, só que nós realizamos encontros com os produtores. E quem participa dessas assembleias? São todos os cooperados podem participar? O convite é para todos os cooperados. Convite é para todos os cooperados. Então, a Assembleia é a soberana e quem leva essas propostas para a Assembleia? A executiva, que daí é do CEO e toda a equipe executiva, para o Conselho de Administração, que são 6 membros, eleitos em Assembleia, então qualquer cooperado pode se candidatar para essa vaga. Né? É periódico? Existe uma renovação, né? Mais ou menos 30% troca a cada 4 anos, no mínimo, então tem toda uma renovação pela lei cooperativista mesmo. E qualquer produtor pode se candidatar e é o voto que determina lá se ele entra ou não. E esses cooperados eleitos, que são o Conselho de Administração, é o que representa os cooperados nas decisões da cooperativa, no acompanhamento da cooperativa. E o CEO, por exemplo, no meu caso, eu não sou produtor, eu não posso ser produtor, eu não posso ter vínculo nenhum, nem com produção e nem com o mercado. Eu sou um executivo contratado para gerir junto com todo o time, os 500... Com independência total. E nenhum colaborador da cooperativa também pode ter vínculo de produção ou do mercado. Então são papéis bem definidos. Assembleia, Conselho de Administração, executivos e Conselho Fiscal, que daí são mais 6 membros eleitos também em Assembleia com o objetivo de controlar, fiscalizar os números, os dados e todo o funcionamento da cooperativa. Bacana. Gente, estou com um papo fantástico aqui com o Jorge Possato, que é o CEO da Veilin Olambra. Veilin Olambra, que é hoje no mundo a 3ª na área de leilões de flores e plantas,
e eu vou falar daqui a pouco e perguntar para ele sobre a questão dos valores, né? Aquilo que é movimentado, que é bastante coisa, o pessoal às vezes nem pensa que flores e plantas possam dar tanta movimentação econômica numa cidade, numa comunidade ou num país, como é o caso da Veiling. Então daqui a pouquinho nós voltamos com o Papo de Impacto aqui hoje no nosso estúdio Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna, TV Artes, TV Cultura, Fundação Padre Anchieta.